Hoje, em nossa aula de matemática do sétimo ano, nós estudaremos sobre frações, comparação e ordem. Este assunto está na apostila de matemática do segundo bimestre do sexto ano do Colégio Adventista, nas páginas 7 e 8. Eu convido vocês a acompanharem comigo as explicações. Na página 7, nós lemos assim: frações, comparação e ordem. Como as frações podem ser representadas de diversas formas, elas terão também diferentes significados. Aqui veremos como essas representações podem ser descritas por meio de valores numéricos que podem ser comparados e representados na reta numérica. Então, a primeira parte, frações e suas representações. Por vezes, no dia a dia, os números inteiros podem ser adequados para descrever de forma precisa uma situação matemática. Veja, nós temos aí uma pizza, a parte consumida dela é a parte branca e a parte amarela é o que sobrou. Se eu te perguntar quanto sobrou da pizza, só de olhar, não dá para falar uma quantidade certinha. Talvez você falaria para mim, sobrou um pouco mais que a metade. Olha só na jarra de limonada, nessa jarra cilíndrica. Nós temos aí a parte verde, a parte de limonada que ainda tem na jarra. Se eu te perguntar quanto da limonada há na jarra, você pode me falar pela representação no desenho que há um pouco mais que a metade. Mas você não pode mensurar ao certo quanto ainda temos de limonada. Os números inteiros, eles não nos fornecem respostas às perguntas acima, porque não sobrou a jarra toda de limonada, não sobrou a pizza toda. Essas situações podem ser descritas de maneira mais conveniente utilizando as frações. Para isso, vamos subdividir as figuras em partes iguais. Observe, ele pegou a pizza e dividiu em 8 pedaços. 3 pedaços foram consumidos, que é a parte branca, e 5 é a quantidade de pedaços que sobrou, ou seja, de 8 pedaços sobraram 5, por isso eu posso dizer que a sobra da pizza é correspondente a 8/5. Agora, em relação à limonada, a jarra foi dividida em 5 partes. 2 partes da jarra está em branco, está vazia, então foi consumida 2/5 da limonada. Se 3 partes ainda está cheia, quer dizer que sobrou 3/5 de limonada. Em situações como essas, a fração é utilizada para indicar o número de partes e um todo que se está considerando. A pizza, por exemplo, foi cortada em 8 pedaços iguais, dos quais sobraram 5. Por isso, utilizamos a fração 5/8 para representar 5 das 8 partes iguais. Mas fração não é o resultado de uma divisão? É também. Elas têm diferentes significados de acordo com o contexto tratado. Vamos observar isso melhor no exemplo a seguir. Então, veja mais um exemplo. No exemplo 1, está escrito o seguinte: a figura a seguir mostra 2 barras idênticas juntas. Para calcular 2 dividido por 3, utilizamos a ideia de divisão e dividimos as 2 barras em 3 partes iguais, como indicam as linhas pontilhadas. A região colorida corresponde a 2/3 da barra original, o que equivale a 2 dividido por 3. Por isso, escrevemos 2 dividido por 3, que é o mesmo que 2/3, para indicar que a fração pode ser representada como resultado da divisão de 2 por 3. Na página 8, nós vimos também outro exemplo para que você possa entender. Veja só, as frações também podem ser utilizadas para comparar uma quantidade com outra. Imagine que a altura de Pedro seja 110 centímetros e a de sua mãe 165 centímetros. Para comparar as duas alturas, nós temos a altura do Pedro dividido pela altura da sua mãe. Então, dividiremos 110 centímetros por 165 centímetros.
Como 110 e 165 são múltiplos de 5, nós podemos simplificar por 5. Simplificar é dividir. 110 dividido por 5 deu 22, como você pode verificar no seu livro. E 165 dividido por 5 é igual a 33. Isso significa simplificação de fração. Resultou em 22/33. 22 e 33 são múltiplos de 11, então posso mais uma vez simplificar por 11, resultando em 2/3. Então, 2/3 é a fração irredutível equivalente a 110 e 165 avos. Então, veja, aqui está a altura do Pedro e aqui está a altura da sua mãe. Então, a altura do Pedro dividido pela altura da mãe. 110 e 165 são múltiplos de 5, por isso eu simplifiquei. Dividi por 5, tanto o numerador quanto o denominador. 110 dividido por 5, 22. 165 dividido por 5, 33. Chegamos à fração 22/33. Só que toda vez que trabalhamos com simplificação de frações, nós devemos chegar à fração irredutível, ou seja, utilizando os menores valores possíveis. 22 e 33 são múltiplos de 11, então eu posso simplificar por 11. 22 por 11, 2. 33 por 11, 3. A fração irredutível de 110 e 165 avos é 2/3. Essas frações são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Desse modo, continuando o problema, descobrimos que a altura de Pedro é 2/3 da altura da sua mãe, isto é, a altura de Pedro vai ser 2/3 vezes a altura da mãe dele. Essa fração indica ainda que as alturas podem ser comparadas por meio do seguinte esquema. Se nós pegarmos a altura da mãe de Pedro, ó, tá aqui a altura dela, ó, 165 centímetros, certo? Se dividirmos em 3 partes, a do Pedro dará 2 partes, ó. Essa é a do Pedro, essa aqui é da mãe e essa será a do Pedro. A do Pedro é 110 centímetros, tá? Que é 2/3 da altura da mãe dele. O esquema, né, aí no livro falando sobre esse esquema, o esquema mostra que a altura de Pedro está para a altura de sua mãe numa razão de 2/3, ou seja, 2/3. Baseando-se nessas explicações, nós faremos as atividades que estão nas páginas 8 e 9 do seu livro de matemática e faremos a correção dessas atividades em nossa próxima aula.